Bom dia a todos. Pessoal, aqui quem fala é a professora Maria Ângela. Hoje a nossa aula vai ser sobre as pteridófitas. Então, pessoal, continuando, a palavra pteridófitas, ela vem do grego pteris, que significa feto, mais phyton, que significa planta. O brotamento, né, das folhas das pteridófitas lembra a posição de um feto, como vocês podem ver aí na imagem abaixo. Bom, as pteridófitas é um grupo de vegetais, né, vasculares que apresentam como características a presença de vasos condutores de seiva e a ausência de sementes. Em relação aos vasos condutores de seiva, eu já abordei essa temática em sala com vocês, que no caso será o xilema e o floema, que nós iremos abordar mais adiante aqui na aula. Esse grupo é considerado um grupo de seres vivos que surgiu a partir da evolução das briófitas. E eu coloquei aqui um exemplo desses grupos. No caso, a cavalinha, a selagina, o licopódio e as samambaias, que é um dos tópicos assim que a gente fala nas pteridófitas marcantes para a classe. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a origem das plantas. A origem das plantas, elas descendem de um grupo de algas verdes, como está descrito aqui na imagem, está mostrando aqui na imagem para vocês. Um grupo de algas verdes há 500 milhões de anos, resultando em 4 grandes grupos de plantas, como vocês estão vendo aqui, ó, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Dentro desse grande grupo de plantas, nós temos as plantas avasculares, que eu já falei para vocês, que são as briófitas, foram a atividade 1 que vocês fizeram. Temos agora a atividade 2, que vocês vão fazer amanhã, na segunda-feira, na nossa aula, que são as plantas vasculares, que é as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre as pteridófitas, tá? Que são o grupo de plantas vasculares. Então, as briófitas, como vocês já sabem, são plantas de pequeno porte, né? E um exemplo característico que a gente pode dar nesse grupo são os musgos, né? Provavelmente as mais antigas são plantas de porte pequeno, bem pequenos. As pteridófitas, o fato marcante que tem na classe, no grupo, são as samambaias. As gimnospermas são árvores de grande porte, representada principalmente pelos pinheiros, e as angiospermas, que apresentam flores e frutos, e que servem como mecanismo de polinização por meio de outros animais. Bom, pessoal, então continuando aqui a aula, vamos falar um pouquinho da morfologia das pteridófitas. As pteridófitas, elas apresentam um corpo organizado em raiz, caule e folha. As raízes verdadeiras, que permitem sua fixação ao solo e a absorção de água e sais minerais, como está mostrando aqui na imagem. Ó. Nós temos as raízes adventícias, temos o caule e as folhas, que também são chamadas de fronde. O caule, como está mostrando aqui, é subterrâneo, sendo denominado rizoma, igual está mostrando aqui na imagem. Dele saem as folhas, que recebem o nome de frondes. E na superfície das folhas podem ser formados os soros, que são pequenas estruturas arredondadas e escuras. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre os soros. Nos soros são encontrados os esporângios, que são responsáveis pela formação dos esporos. Os esporos, eles necessitam de umidade suficiente e temperatura adequada para poder germinar. Bom, pessoal, como eu havia falado anteriormente, as pteridófitas é um grupo de vegetais, né, vasculares que apresentam como características vasos condutores de seiva, que vem a ser xilema e floema, que são tecidos vegetais responsáveis pela condução da seiva através do caule. E a principal diferença entre esses vasos condutores são o xilema, ele transporta água e sais minerais
né, que também é chamado de seiva bruta, que essa água, esses sais minerais vão das raízes até as folhas, igual está mostrando aqui na imagem, aqui em azul, e o floema, ele transporta água, glicose e outras substâncias orgânicas, que também é chamado como seiva elaborada, que vai das folhas para as demais partes da planta. Bom, então vamos falar agora do ciclo reprodutivo das pteridófitas. Apresenta duas fases, né? Haploide e diploide. A reprodução, para que ela aconteça, depende de água, né? Que aí, dependendo da água, a planta vai se reproduzir, vai crescer, vai se desenvolver e vai surgir os tecidos de crescimento, de sustentação e de preenchimento da planta, que eu já falei isso em sala para vocês, que vem a ser o colênquima, o esclerênquima e o parênquima. Isso tudo são tecidos, né, de sustentação, de crescimento e de preenchimento na planta. A fase dominante, perene, nas pteridófitas é o esporófito, que ele vem a ser diploide, né? Enquanto que o gametófito haploide, e é uma fase de curta duração e de menor complexidade morfológica. Na fase haploide é a fase N que a gente fala, né? Que vem a ser os esporos, e a diploide é 2N, que vem a ser o quê? 2 conjuntos de cromossomos, que é encontrado, né? O encontro de 2 zigotos. Caracterizam-se como um único grupo de plantas que apresentam 2 tipos de ciclo de vida, a homosporia e heterosporia. Na fase das pteridófitas tem o prótalo, que o prótalo ele é uma estrutura, né? É um talo, aqui na imagem mostra ele em forma de coração arredondado, aqui verde, é onde se encontram os gametângios. Dentro do prótalo é encontrado a estrutura, o órgão masculino e o feminino. Por isso que no ciclo, em alguns ciclos de reprodução das plantas, nas briófitas, nas pteridófitas, que nós estamos estudando agora, a gente fala que tem a fase, né, do ciclo da reprodução sexuada e assexuada. Então, nessa fase aqui que nós estamos falando agora, do ciclo reprodutivo sexuado, o órgão masculino na planta, nas pteridófitas, ele se chama anterídeo, que é o órgão masculino onde é fabricados os anterozoides, que é uma estrutura flagelada, tá? E o arquegônio é o órgão, né, a estrutura feminina, onde se desenvolve a oosfera. A oosfera é uma célula haploide que se encontra dentro do arquegônio, do órgão da estrutura feminina. E onde que encontra isso, professora? Dentro do prótalo, tá? Que está mostrando aqui na imagem, ó. Tá bom? O prótalo está aqui, vai ocorrer a fecundação. O que vem a ser a fecundação? A fecundação, ela acontece dentro do arquegônio, no prótalo. E dentro de cada esporângio ocorre meiose. Aqui na imagem acima, ó, tem o esporângio. O esporângio vai se romper e formar os esporos. Formando os esporos, acontece o quê? A germinação do esporo. E a fecundação, ela vai depender de quê? Do transporte da oosfera através da água, por isso que na estrutura masculina, no anterídeo, no órgão masculino, né, no caso da planta aqui, nas pteridófitas, a estrutura é flagelada, porque a fecundação depende do transporte da oosfera através da água para que ocorra a fase da reprodução sexuada. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os soros. Os soros são estruturas reprodutivas que contêm vários esporângios, né? Órgãos produtores de esporos. Eles ficam protegidos. Eles se desenvolvem, né? Os esporângios, os soros se formam na face inferior da folha, são aqueles pontinhos escuros que a gente encontra conforme está mostrado aí na imagem, tá? Eles indicam, né, que as samambaias estão em época de reprodução e em cada soro são produzidos inúmeros esporos.
Vamos falar agora um pouquinho sobre a importância econômica das pteridófitas. As pteridófitas, atualmente, elas não representem, né, plantas de grande valor econômico. Seus representantes fósseis ancestrais são muito importantes, pois eles participam da formação de reservas, né, de carvão vegetal, muito utilizadas como fonte de energias em usinas termoelétricas. Também, algumas espécies são utilizadas na alimentação, especialmente no Oriente, onde são consumidas folhas jovens e parte do rizoma desses vegetais. As folhas também são apreciadas na preparação de chás ou bebidas alcoólicas. Existem também espécies que são utilizadas em certas regiões para fins medicinais, como no tratamento de verminoses, de reumatismos ou de úlceras, como plantas ornamentais. Seu valor é incontestável e muitas pteridófitas podem ser utilizadas em ações para controle da erosão no solo. Consta aqui as referências bibliográficas, temos também a biblioteca virtual, né? Eu coloquei os links aqui dos artigos, os links dos vídeos, que vai ajudar vocês na elaboração da atividade. Obrigada a todos e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.